para Deus, para o Senhor nosso Deus. E a base bíblica que trago é Hebreus capítulo 12, o versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados e uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência para a carreira que nos está proposta, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono do Senhor nosso Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 26, também está escrito assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, glória a Deus, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha a ser de maneira nenhuma ficar reprovado, dizia o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo do Senhor, e que a palavra do Senhor tem relevância em todos os tempos e povos, assim é para nós, para os que creem no Senhor, para os que estão na presença dele. Vamos correr para o Senhor nosso Deus, e quando eu falo de correr, esta palavra é um verbo que se estende em todos os tempos, presente, passado, futuro. E com isso vem perguntas na minha mente que eu externo aqui para vocês. Como, por exemplo, eu tenho corrido pelo quê? Será que vale a pena eu correr pelo que eu estou correndo? Me empenhando? É certo que na vida nós nos empenhamos por muitas coisas. Pelo sustento, por um emprego, por uma casa, por uma família, por uma faculdade, ou seja, por muitas coisas que fazem parte do cotidiano natural da vida. Mas só que há um detalhe: nós não podemos deixar de lado e nos esquecermos que precisamos também correr pelo bem da nossa alma e pelo fundamento principal da nossa vida, para que tudo vá bem, esteja sob o controle, que é o próprio Deus, a comunhão do Senhor nosso Deus, de nós para com Ele, dele para conosco. Como Ele disse em sua palavra: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, deixar eu entrar em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. E para o Senhor entrar na nossa casa, primeiramente é na nossa mentalidade, no nosso coração, para poder ir consertando as áreas externas da nossa vida, internas e externas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, portanto, não vamos nos esquecer que é real corrermos por estas duas questões a mais eminentes que eu vou falar. Correr, como disse aqui o escritor, a carta aos Hebreus, para a carreira que nos está proposta
que nesse aspecto aqui do texto, não seria uma carreira de médico, não seria a carreira para ser um advogado, não seria uma carreira dessas coisas que cada um corre, sim, que é natural, mas o texto aqui fala sobre a carreira da fé, a carreira que conduzirá à salvação, e também correr. Por quê? Porque existe o perigo. E o perigo eu vou explicar a vocês de onde ele se trata. Então precisamos correr pelo bem da nossa alma, porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Como também precisamos correr, fugir e nos apressar, porque existe o perigo. E utilizando-me um pouco da gramática portuguesa, se você está me ouvindo e de repente se lembrando de quando caminhava mais intensamente na presença do Senhor, então você está pensando assim, eu corria, é verdade. Então você precisa sair deste pretérito imperfeito para voltar para o futuro do presente, que é eu correrei. E mandar ver mesmo e sair da limitação, e sair da leviandade, e sair da estagnação e correr para a presença do Senhor depressa, sabe? Muito depressa. E por que depressa? Porque a nossa vida, só quem tem o controle dela, dos anos de vida, é o próprio Deus, não somos nós. E quanto mais cedo eu despertar para as coisas boas desta vida, principalmente quando estas coisas boas, elas são alinhadas à vontade do Senhor nosso Deus, a sua palavra, então eu desfrutarei, como o Senhor disse em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebelde, serei devorada à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, nós precisamos correr depressa, sabe? E quem já está, vamos dizer, na conjugação do verbo correr no gerúndio, que é correndo, continue. Continue avançando, continue, mesmo que se canse um pouco, mas não pare, continue, mesmo que haja equívocos, mesmo que haja contratempos, mesmo que você se sinta como se estivesse correndo na contramão, contra a maré, mas se está a sua fé no Senhor Jesus Cristo, se pela Bíblia Sagrada você tem convicção do que você está fazendo, continue. Vá avante, a salvação individual, se eu corro para o Senhor, quem vai ser beneficiada com isso sou eu. Se eu peço ao Senhor ajuda, quem vai receber a ajuda sou eu. A salvação individual eu preciso correr, eu não posso estar mais vivendo uma vida aleatória, distante. E na hora da tentação, você diz assim, eu corri. Eu fugi. Aí nesse pretérito perfeito, glória a Deus, continue assim. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se foi em relação que antigamente corria na presença do Senhor e não corre mais, aí eu digo, volte a correr para a presença do Senhor nosso Deus e se apressar. Agora, aplicando estes meus esforços, o meu apressar, o meu correr pelo bem da minha alma, como é que eu começo a fazer isso? Conforme as Sagradas Escrituras, por onde eu começo? E eu vou externar aqui para vocês em 4 pontos. Primeiro, eu preciso correr para o Senhor nosso Deus, para chamar a atenção dele, para eu ter comunhão com ele e ele comigo, com entendimento. E não é só aquele emocionalismo e dizer fui tocado, fui tocada, é isso mesmo, não, é mais profundidade, com entendimento. Ou seja, porque quem corre para o Senhor Jesus sabe que tem um objetivo maior, que excede a vida terrena,
que é fazer dele o fundamento principal na sua vida e abraçar o incorruptível, como diz em 1 Coríntios 9, 24 ao 25, como disse o apóstolo Paulo, muitos correm, muitos lutam, muitos se empenham por coisas corruptíveis, mas nós por coisas incorruptíveis. Louvado seja o nome do Senhor. E ele dizia, eu não corro indeciso, mas eu sei pelo que eu estou correndo, pelo que eu estou lutando, pelo que eu estou me empenhando. Eu sei que o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem salvação se não for por ele. Só quem corre, quem vence é que leva o prêmio. E o apóstolo Paulo dizia, correi de tal forma que alcanceis. Aleluia. Às vezes a pessoa diz, eu não entendo minha vida. Eu tenho riqueza, eu tenho formação, eu tenho casa, eu tenho carros, eu tenho família. E eu sinto uma falta de alguma coisa. E o que é? Simples. É a falta do fundamento principal, que é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. Que é Ele que nos dá uma paz sobrenatural, independente se a coisa está boa ou não. É Ele que nos dá, glória a Deus, a felicidade, a alegria da salvação, independente do que eu tenho ou do que não tenha. Então é o Senhor que faz a minha vida ter sentido. Louvado seja o nome do Senhor. De que adianta ganhar tudo e se não cuida da alma? Louvado seja o nome do Senhor. Então correr com entendimento. Eu corro para o Senhor Deus, aproximando-me dele, que é buscando a ele em oração, reconhecendo os meus pecados. Como é que eu posso orar a Deus? Simplesmente é você olhar para os céus e conversar com ele. Se trancar no seu quarto e conversar com ele. Quer que eu torne mais fácil a situação para você entender? Coloque 2 cadeiras, sente em uma e peça ao Senhor Jesus como se fosse para sentar na outra. E comece a colocar tudo do seu interior para fora, para o Senhor Jesus. Não estará soltando palavras ao ar. Tenha certeza que ele vai estar lhe ouvindo. E ele, aleluia, a Bíblia diz que todo aquele que vai até ele, de maneira nenhuma ele vai lançar para fora. Então eu preciso me aproximar do Senhor buscando em oração. Hebreus 11, versículo 6, diz assim, porque todo aquele que se aproxima do Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, deve crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a busca pelo Senhor com o coração aberto, a mentalidade aberta, jamais será vã no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É correr para o Senhor como atendendo o chamado dele. Será que você não entende que quanto mais a sua vida está apertada, é uma forma que o Criador está permitindo para nos aproximarmos dele? Para você se aproximar dele? Será que este vazio, esta depressão, esta angústia, por mais que você seja uma pessoa bem-sucedida aos olhos humanos com suas conquistas, será que não entende que é porque toda criatura necessita reconhecer o Criador? Porque eu estou falando do Criador, eu não estou falando da criatura. Só um tem a patente de Criador, que é o próprio Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo. Porque ele e o Pai é um só. Então, atendendo o chamado dele, o que é que ele disse? Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ora, servir ao Senhor Jesus se há um jugo? Sim.
Mas que tipo de jugo é? Não é aquele jugo que mata o ser humano como o mundo traz, as consequências de um pecado que traz doença, que traz morte, que traz destruição. Não é esse tipo de fardo, mas sim é um fardo que se choca com a vontade da carne, onde a carne reclama, se eu for dobrar a rótula do joelho, diz logo que vai estragar. A carne se choca se disser assim que vai passar uma noite em oração, aí diz que não pode porque vai causar um distúrbio. Então, esse é o tipo de jugo que o Senhor Jesus Cristo está falando, mas que contribui para o bem da nossa alma, da nossa vida, da nossa salvação. E louvado seja o nome do Senhor, e não oprime ninguém. Louvado seja o nome do Senhor, não acaba com a vida de ninguém. Quem corre para o Senhor Deus entenderá que além de ser necessário, deve ser o mais depressa possível. Por quê? Enquanto temos fôlego de vida, enquanto ainda estamos no tempo dispensacional chamado a graça do Senhor nosso Deus, tempos difíceis, sim, mas também o tempo dispensacional ainda da graça do Senhor nosso Deus, ou seja, do seu favor imerecido, o qual ainda eu posso desfrutar de paz, ainda eu posso alcançar uma bênção, ainda posso invocar o Senhor, ainda posso encontrá-lo, porque ele diz, aleluia, buscai a mim enquanto se pode achar, invocai-me enquanto eu estou perto, aleluia, enquanto temos vigor, ou seja, enquanto temos o intelecto, enquanto podemos respirar, enquanto podemos falar, porque tem momentos, não passamos assim a vida inteira, às vezes acontece uma situação e o ser humano deixa de existir. Acontece uma situação, o ser humano perde a memória, perde o entendimento, perde a visão, perde tantas coisas, que o Senhor nos livre, mas estamos suscetíveis, e assim como buscar ao Senhor. Quem corre para o Senhor entenderá que não é fácil, mas terá certeza que é o caminho que se deve trilhar. Está escrito na palavra do Senhor, ele diz, este é o caminho, andai nele, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. E se ainda você fizer isso, sempre ouvirá uma voz, uma cobrança no seu interior dizendo, volte para o caminho, saia deste caminho que não é para estar, volte para a presença do Senhor. Então, quem corre para o Senhor sabe que não é fácil, mas terá certeza que é o caminho certo, porque ele também diz, Evangelho de João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome do Senhor. O caminho é estreito? É. Por quê? Porque neste caminho não se aceita todo tipo de coisa, de pensamento, de costume, de ideologia. Há lutas espirituais para entrar nesse caminho, automaticamente, quando eu digo que aceitei o Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza que automaticamente eu constituo para a minha vida um inimigo chamado Satanás e os demônios. E as intempéries da vida, e tudo acontece, mas nós temos que permanecer no caminho, continuar correndo, continuar prosseguindo, continuar crescendo na graça e no conhecimento. E durante esta correria, passaremos lutas espirituais para entrar no caminho, para permanecer no caminho, para entender o que pertence do caminho, sim. Mas o Senhor disse, tende bom ânimo, eu irei dispensar para vocês os meus anjos ao favor de vocês sob minhas ordens, diz o Senhor. O meu Espírito Santo, vocês não vão estar sozinhos.
Eu estarei convosco, disse o Senhor Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está nos observando, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E durante essa carreira, qual melhor? Eu ser diplomado pelo Senhor como alguém que está só de aparência ou como aquele que verdadeiramente milita a milícia da fé? Qual é o melhor? Receber o diploma de ser chamado ou de permanecer como um escolhido na presença do Senhor? Glória a Deus, como filho do Senhor nosso Deus, como povo que verdadeiramente se chama pelo nome dEle. Somos chamados de quê? Povo do Senhor nosso Deus. E ele diz, 2 Crônicas 7,14, aquele versículo que todo mundo conhece, mas nem todo mundo entende o teor da grandiosidade do que o Senhor está falando. Ele está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Orar, se humilhar, buscar, que é incessantemente, e se converter dos seus maus caminhos. Então, o Senhor diz, ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, onde a pessoa que é servo do Senhor praticar o que ele mandou fazer e aonde a pessoa estiver, se é na sua casa, se é na congregação, aonde estiver, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, o jovem pastor, algo muito importante, 2 Timóteo 2, versículo 4, diz assim, ninguém que milita, ou seja, que luta, se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, porque é uma guerra espiritual, não é uma guerra de carne e sangue, é espiritual. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, ou seja, ninguém é vencedor se não será coroado se não lutar de forma legítima, ou seja, de forma verdadeira, de forma que agrada ao Senhor, de forma honesta, autêntica. Louvado seja o nome do Senhor. Quem corre para a presença do Senhor, Jesus Cristo, segundo ponto, é necessário saber correr. E saber correr entendendo que é sem atalhos, entendendo que virão obstáculos, problemas, tribulações sim, mas com a graça do Senhor nosso Deus, os anjos do Senhor nosso Deus à nossa disposição, pela ordenança do Senhor e o Espírito Santo do Senhor, pela graça dele, suplantando obstáculos, vencendo no nome do Senhor Jesus, e assim saber correr sem máscaras, e se cair, levantar-se, reconhecer o erro, Provérbios 28, 13, o que encobre a transgressão nunca prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. E correr como? Sem parcialidade, mas com autenticidade. Ser o que é? Ninguém é perfeito? Não. Não podemos assumir uma capa de santos, mas nós precisamos sim procurarmos ser, aleluia, justos como o Senhor fala. E ele diz em sua palavra, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo, ou seja, na melhor maneira possível, procurar se deixar
ser moldado, moldada pela palavra do Senhor nosso Deus, observando, orando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixar a vontade da carne, as concupiscências, a soberba da vida, vamos dizer, prevalecer, sobressair, mas ser mortificada essas coisas, para a glória do Senhor. Quem corre para a presença do Senhor Jesus Cristo deve saber correr, e não é apressadamente, assim, precipitadamente, desenfreadamente, e vou mesmo e faço a obra de Deus, e vou de todo jeito e de toda maneira. Não, é com paciência, é com perseverança, é com aprendizado, é com choro, é com oração, é continuando, às vezes caindo e se levantando, é aprendendo. É aprendendo, não é com emocionalismo, não é com frenesi de emotividade, não é, vamos dizer assim, com a fé efêmera que não tem raiz. Vem um escândalo, vem um sopro, cai para lá, diz que Deus é esse, diz assim que não quer mais estar na casa do Senhor, nem na presença do Senhor. É perseverar até o fim, tem que saber correr, tem que saber perseverar com autenticidade. Mas no caminho eu encontro muitas pelejas contra mim. É claro. E o Senhor Jesus, o que ele sofreu? É só dar uma olhada, aí você olha se seu sofrimento é maior do que o que o Senhor Jesus passou. Então, não é fácil, mas o Senhor diz, tenha bom ânimo. Ele nos fortalece, ele nos ajuda. Quem corre para o Senhor, é necessário entender que está suscetível a perigos, como, por exemplo, cair em tentação. Estamos suscetíveis, que o Senhor nos livre. Até na oração, no modelo que o Senhor Jesus ensinou, porque perguntaram e pediram, mestre, nos ensina a orar. Está lá escrito, Senhor, livra-nos do mal, da tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, a glória e a justiça para todos sempre, amém? Precisamos estar vigilantes, orando, não brincando com o pecado, não achando que certas coisas é legalismo, e que o Senhor já fez tudo, e que ninguém precisa fazer nada, não é assim. Porque se fosse assim, as Sagradas Escrituras não teriam chegado em nossas mãos. Os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não estariam à nossa disposição. A vontade dele revelada e escrita não chegaria em nossas mãos, porque se o Senhor Jesus tivesse feito tudo, para que teria Escrituras então? Se o Senhor disse em sua palavra, segui a paz com todos, e a santificação, porque sem essas coisas ninguém verá o Senhor. Então, por que recriminar a santificação que faz parte do correr para o Senhor? Por que recriminar essas coisas, se é a vontade do Criador? Quem corre para o Senhor Jesus Cristo, é necessário entender que é suscetível a cair em tentação, a sofrer tentações, a ser perseguido, a ser rejeitado. Não estranhe-se, digamos, se ninguém da sua família, vamos dizer, confessou a fé no Senhor Jesus, e de repente você confessa e se vira tudo contra você. Mas Mateus 10:36, o Senhor Jesus Cristo disse que muitas vezes os inimigos seriam da própria casa. Não que iam querer o teu mal, mas porque iam entrar em discordância. Ia dizer, o que é isso? O que é isso agora que você está fazendo? E aí cabe ao remanescente que está na presença do Senhor orar por eles e demonstrar o amor do Senhor e ser cheia do Espírito Santo do Senhor. Somos perseguidos, sim, mas o Senhor Jesus Cristo fala para os perseguidos por causa da fé, por causa do caminho do Senhor. Mateus capítulo 5, ele diz aqui em sua palavra, glória ao nome do Senhor, o versículo 10,
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, mas não é por qualquer causa. O Senhor diz, por minha causa. Aí ele diz, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Por exemplo, João Batista foi decapitado. Por que ele foi decapitado? Ele cometeu algum crime? Não, mas simplesmente por pregar a vontade do Senhor nosso Deus, para falar com Herodes e ali sobre Herodíades, então ele perdeu a cabeça, ou seja, foi perseguido, foi injuriado, foi oprimido, perdeu a vida terrena, mas ganhou com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é nesse aspecto, não é por qualquer coisa, porque também somos responsáveis pelos nossos atos. Também se há a colheita da nossa semeadura. Agora, se somos perseguidos, caluniados, mentirem contra nós por algo que não fizemos ou por causa da verdade, pode ter certeza, descanse a alma em paz, porque a Bíblia diz, Romanos 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem corre para a presença do Senhor, saber correr, também é procurar ser cheio, munida do Espírito Santo. Procurar ter intimidade, comunhão com o Espírito Santo e entender que o Espírito Santo do Senhor é muito importante, fundamental na vida do cristão e também é muito sensível e deixar-se também ser regido pelo amor e pela palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou correndo para a igreja, para a casa do Senhor, estou lá em oração, estou lá nos cultos, estou lá assistindo a palavra, estou lá orando, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabendo sempre que quanto mais você buscar com amor, mais profundidade de riquezas o Senhor pode revelar a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ser cheia do Espírito Santo é um privilégio, porque sendo cheio e cheia do Espírito Santo, assim a carne não impera, mas sim a graça do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita, o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7, corrieis bem. Ou seja, eles estavam correndo bem, estavam caminhando para o Senhor bem. Por isso mesmo, eles não poderiam se deixar ser detidos por nada. Por nada. Enquanto tivessem vida, para estar na presença do Senhor. Assim é como nós hoje. Agora, é claro que muitos dizem assim, mas caminhar o caminho do Senhor é difícil demais. É muita exigência. É muita coisa. É difícil demais. Sim, não é fácil. Nem estou aqui ludibriando ninguém. Não é fácil, mas também não é impossível. Deuteronômio capítulo 30, há uma palavra para quem diz assim que é muito difícil, porque todos nós pensamos assim. Versículo 11, o Senhor diz assim, porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres assim, quem subirá ao céu para trazer para nós aqui, para nós ouvirmos, para que nós venhamos a fazer? Nem tampouco está além do mar, para dizeres quem passará, quem atravessará o mar,
para que não o traga, para que não o faça ouvir, para que façamos, porque esta palavra está muito perto de ti, e na tua boca e no teu coração para fazeres, o Senhor diz. E ele diz, vês aqui hoje, todos que têm a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, pelos seus servos e servas, pelos meios de comunicação, o Senhor diz, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ame ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, que guarde seus mandamentos, estatutos, juízos, para que vivais, para que tenhais, aleluia, para que vivais e multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual possas possuir. Foi para o povo de Israel? Foi. É para nós também hoje? É. Porque estamos procurando seguir o mesmo Deus. E o Senhor diz, eis que eu sou o mesmo e não mudo, e por isso vós não sois consumidos. Eles ali tiveram leis. Hoje nós temos a graça do Senhor nosso Deus. Mas acontece que também o Senhor pede, glória a Deus, que observemos a sua palavra, que procuremos obedecê-la na medida do possível, com a graça de Deus. E isso não é legalismo, porque a Bíblia diz seguir a paz com todos, repito, e a santificação, porque sem estas coisas ninguém verá o Senhor. Então, quem corre para o Senhor, glória ao nome do Senhor, já vê que pode ser difícil, sim, porque às vezes não sabe por onde começar, porque às vezes tem vários impedimentos, lutas espirituais, mas não é impossível. Porque o Senhor Deus, o qual eu estou falando, repito, ele é o Criador e não criatura. E quando ele vê de fato que um ser humano, uma alma, está se disponibilizando a se aproximar dele, a querer dele, ele ajuda, ele nos ajuda e ele disse, esforça, que eu te ajudarei. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, quem corre para o Senhor necessita, ainda que paulatinamente, fazer três coisas que eu vou dizer aqui. Primeira, se desvencilhar do pecado. Segundo, da velha criatura e ser liberto ou liberta das doenças espirituais. Ou seja, se desvencilhar do pecado começa como? Começa quando você aceita o Senhor Jesus Cristo de fato e de verdade. Então você vai entender que não é que a sua natureza pecaminosa deixe de existir, mas que ela vai ser suplantada por uma força maior, oriunda do Senhor, por meio do Espírito Santo. E por isso a Bíblia diz que o domínio do pecado não reinaria mais na vida daquele que esteja em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, o Senhor diz aqui, através do seu servo, o apóstolo Paulo, versículo 9, sabendo, pois, que o Senhor Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, mas não terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para o Senhor Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para o Senhor Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros, ou seja, braços, pernas, cabeça, olhos, o corpo como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos ao Senhor Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros para o Senhor nosso Deus como instrumentos de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor nosso Deus. Versículo 17, pela graça do Senhor nosso Deus, tendo sido dantes servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina, a qual fostes entregues, e por isso libertados do pecado, fostes servos da justiça. Versículo 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor nosso Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem está caminhando para o Senhor nosso Deus, necessita se desvencilhar do pecado, buscar comunhão com o Espírito Santo, porque quando aceita o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e que começa a trilhar o seu caminho, vai entender que o domínio do pecado já não estará mais sobre sua vida, será algo que vai sendo mortificado e por isso deve estar procurando estar em oração, lendo a palavra do Senhor e pedindo a Ele para estar ajudando se desvencilhar da velha criatura, ou seja, dos velhos costumes. Interessante que me faz lembrar que o Senhor Deus libertou o povo de Israel do Egito, da nação egípcia, da opressão egípcia. Mas é uma pena lamentável dizer que o Egito não saiu de dentro deles. Porque qualquer coisa no deserto eles estavam murmurando, se lembrando dos melões, se lembrando, vamos dizer, quando comiam alguma coisa que sobejava dos egípcios. Ou seja, é como se eles tivessem saudades de estarem apanhando lá no mundo. É assim. E não eram agradecidos ao Senhor. Ou seja, a velha criatura era neles. Os velhos costumes, a reclamação, a murmuração, a ingratidão, eles não viam o que o Senhor fazia por eles. Eles reclamavam toda hora, eles diziam que não tinha carne, eles diziam que seguiam um Deus sem rosto, eles diziam que estavam sobre as leis e o comando de Moisés, que não precisava de ninguém, que eles podiam ser sozinhos do jeito deles e criaram um Deus segundo a mentalidade deles e foram dizimados, foram castigados pelo Senhor, tantas vezes ingratos. Tantas vezes eu posso dizer, magoaram o coração do Senhor. E tanto que o Senhor fez por eles. E nós, às vezes o Senhor faz tanto por nós e nós não damos conta disso. Desvencilhar-se da velha criatura. 2 Coríntios 5,17 fala, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está no Senhor Jesus Cristo é nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios 5,17, melhor dizendo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, é nova criatura. Não é a velha criatura, é nova criatura. E sendo nova criatura, busca encher-se das coisas do Senhor nosso Deus e busca praticar as coisas do Senhor nosso Deus. Quem corre para o Senhor nosso Deus precisa buscar a libertação das doenças espirituais. Esse tema, doenças espirituais, eu vou falar de forma mais abrangente em um outro momento. Mas hoje eu vou dar uma pequena citação aqui. Por exemplo, o que é doença espiritual? A dureza de coração, por exemplo. O povo de Israel, o qual eu estava falando, eles eram tão impertinentes, tão duros de coração,
que no capítulo 3 de Hebreus, versículo 8, a advertência sobre a dureza de coração até hoje está para todos os vivos, que somos nós. E diz assim: não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Eu me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, disse o Senhor, que não entrariam no meu repouso. Vede, irmãos, que hoje não haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel que venha se apartar do Deus vivo. A dureza de coração é o que? A pessoa ser rígida, firme? Não. Essa dureza de coração, entendida como doença espiritual, é quando a pessoa é oponente contra todas as coisas que são do Senhor. A pessoa não aceita, a pessoa não quer, a pessoa rejeita, a pessoa às vezes diz coisas terríveis. E se não tiver cuidado, a dureza de coração pode levar a blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma vez blasfemando contra o Espírito Santo, como diz o Nordeste, não tem coitado e nem perdoe, porque a Bíblia diz que não há perdão. Que venhamos ter cuidado, dureza de coração, a pessoa não aceita a palavra. A pessoa diz que a palavra é o legalismo. A pessoa diz que Deus vem salvar todos. Ou então a pessoa recrimina a pessoa do próprio Deus, fala que Deus. A Bíblia diz que o ímpio diz no seu coração: não há Deus, Deus não existe. E tem de tudo. A dureza é grande. E se morre nessas condições, já sabemos o destinatário, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque qualquer um é suscetível, mas a dureza de coração é um perigo muito grande. Traz cegueira de entendimento, traz ignorância. O diabo se aproveita. Ele diz assim: você não vai à igreja porque lá pedem dinheiro, você não vai à igreja porque lá só tem gente enganosa, você não vai buscar a Deus porque basta buscar em casa, você não vai fazer isso ou aquilo, e é o diabo e a dureza de coração. Temos que ter cuidado. Outra coisa, o que é doença espiritual? Apostasia. Ou seja, uma vez conhece a palavra do Senhor, ao menos ouve falar, começa a caminhar ou caminha por uns tempos e depois se torna um apóstata da fé, ou seja, se desvia. Apostasia significa desvio, sai da presença do Senhor. E tem uns que estão fora da presença do Senhor, mesmo na congregação, mesmo na igreja. E eu vou mostrar aqui o que é que o Senhor fala. Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então tem pessoas que estão dentro da congregação, mas que na verdade ainda não se converteram. Existe e precisamos observar, porque o que é apostasia? Quando não é o desvio das coisas do Senhor, e também é o desvio do coração em sair, em tirar o Senhor fora e colocar outras coisas como prioridade. Colocar o mundo como prioridade. Aí está ali na congregação, às vezes faz parte de um grupo de canto, às vezes faz parte do grupo de oração,
às vezes faz parte do grupo de trazer uma palavra, mas a verdade é que só faz como costume, como compromisso religioso, mas o coração está distante. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Outra doença espiritual chama-se rebelião. A Bíblia fala da rebelião como se ela fosse uma entidade. Olha o que diz aqui, o que Samuel disse a Saul. Saul conhecia o Deus de Israel, claro que ele conhecia. Saul teve a oportunidade de ouvir a vontade do Senhor Deus, claro que ele teve. Agora ele seguiu ao Senhor? Não. Mesmo o Senhor fazendo uma grande obra no coração dele, mas ele preferiu inclinar-se à sua própria vontade, ao seu próprio querer, aos seus próprios meios e caminhos, e com isso via um mal da parte do Senhor para o atormentar. Isso acontece com pessoas hoje? Acontece. Porque a dureza de coração traz a rebelião. Olha o que o Senhor disse aqui, através do seu servo Samuel. Vou ler aqui para vocês. 1 Samuel, glória ao nome do Senhor, capítulo 15. Vamos ver aqui o versículo 22 em diante. Porém, Samuel disse, dizendo a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender à palavra do Senhor é melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, Saul foi rei, reinou 40 anos, mas o Senhor se agradava dele como rei? Não. Ele tinha a bênção do Senhor? Não. O Espírito Santo estava nele depois que ele pecou? Não. E com isso ele era atormentado pelo espírito maligno? Era. E com isso ele sofria, sim. Teve inveja de Davi, sim. Tentou matar Davi, sim. Fez tantas atrocidades, sim, até chegar ao ponto de consultar uma médium, porque o Senhor não falava mais com ele. Então ele se afundou tanto na dureza de coração dele, na rebelião, que ele, como diz, deu cabo da própria vida dele na guerra. E a Bíblia diz que o Senhor era irado, até com os ossos de Saul. Irado com tudo que Saul fez. Então, aqui o Senhor, o que é que ele tem prazer? É na formalidade do culto. Faz parte de uma adoração com ordem e decência, mas precisamos obedecer à palavra. Precisamos que o nosso coração, a nossa mentalidade esteja verdadeiramente com amor naquilo que estamos fazendo. Porque o Senhor diz em sua palavra: tudo que fizerdes, seja por palavras, seja por ações, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória ao nosso Deus e Pai e fazendo voluntariamente. Colossenses capítulo 3, versículo 17 em diante. Então aqui fala porque a rebelião fala como se ela fosse uma entidade. Como se fosse uma entidade, ou seja, o que é rebelião? O que é que Saul fez? Rejeitou toda a palavra do Senhor. Resolveu, como diz, aproveitar-se da posição que tinha como rei
para fazer o que bem queria fazer e não para fazer o que o Senhor queria que ele fizesse. Outra doença espiritual. Tem a dureza de coração, tem a apostasia, tem a rebelião, tem muitas outras. Vou falar de mais um, a língua inflamada pelo inferno. Ah, tem inferno na terra, língua inflamada pelo inferno. Onde está isso? Tiago, capítulo 3, versículo 6. Língua inflamada pelo inferno. O que é isso? Língua que faz fofoca, levanta falso testemunho, língua que é usada pelo inimigo, porque teve um momento que a Bíblia diz que Pedro falava, como diz, pelo Senhor, e depois ele deu lugar ao diabo. O diabo usou a língua dele para falar. Então, língua inflamada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versículo 6, fala muito bem sobre isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A língua usada para difamar os outros, para falar mal dos outros, para fofocar dos outros, para destruir o ministério de outros, para invejar dos outros, para proferir blasfêmia, se não é contra o Senhor, contra o Espírito Santo, contra os outros. Por isso que diz língua inflamada pelo inferno. Aqui, Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a Bíblia diz, pelas nossas palavras somos justificados ou condenados, pelas palavras que saem da nossa boca, pode trazer perturbação, pode trazer vento, pode trazer problema para nós mesmos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que usemos a língua para falar algo que edifica, para fazer uma oração, para buscar ajuda ao Senhor, muito melhor do que empregá-la em outras coisas, que só vai nos trazer ruína. E quarto e último ponto, quem corre para o Senhor precisa ter cuidado para não fazer da sua corrida uma corrida vã. Uma corrida vã, isso mesmo. Ou seja, para começar, ainda que fazendo bem externamente, aos olhos de todos, bem vestido, bem vestida, cumprindo os horários, fazendo as suas tarefas, exercitando os seus dons, estando ali, mas se não agradar ao Senhor, de nada serve. Se não tiver amor, também de nada serve. Mateus capítulo 15, é um versículo semelhante ao de Isaías, e quem proferiu foi o próprio Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus. Mateus 15, aqui diz, o Senhor Jesus Cristo falava assim, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, vamos ter cuidado para não fazer a nossa corrida para o Senhor vã. Ou seja, fazendo de aparência, mas no interior não tem nada daquilo. Fazendo de aparência, mas fraudulando aquilo que está fazendo de bom, porque ao mesmo tempo está numa duplicidade de caminho, ou em cima do muro, ou está fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Outra coisa, Ezequiel capítulo 18, fala algo muito sério, e que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos cubra com o seu sangue. Ezequiel 18, versículo 23 em diante, assim está escrito. O Senhor diz assim,
Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor. Não desejo. Antes, desejo sim que se converta dos seus caminhos e viva. Aí ele diz, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizei, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos por acaso torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Por sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio de sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Em outras palavras, o que significa isso? O Senhor está dizendo, Israel, vocês estão dizendo que a minha palavra, ela não é justa, ela não é direita? Direito não é direito, o que é torto é o caminho de vocês. O Senhor está dizendo aqui para o povo. E dizendo, olha, se um de vocês passa a vida inteira fazendo bem, mas de repente comete o delito e morre naquele delito, pode ter certeza que tudo de bem que ficou, que fez, não é considerado. Ou seja, como aqui está querendo dizer, como se perde a salvação. Desculpe os que creem na predestinação. Aí o Senhor diz, mas se o ímpio faz o mal a vida inteira, mas de repente, antes de morrer, faz um ato bom de justiça, a alma dele é salva. Aí é onde se explica o ladrão da cruz, que fez o que era errado a vida inteira. Mas na hora ali, na beira da morte, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? Em outras palavras, é como se ele dissesse, Senhor, estou extremamente arrependido. Senhor, se eu tivesse ouvido a tua palavra, não estava nessa condição, talvez eu viveria melhor. Senhor, o Senhor não merece morrer como eu, porque eu sou pecador, o Senhor não. E por isso eu estou lhe pedindo, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o que é que o Senhor Jesus disse a ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, por isso que ele teve essa oportunidade. Porque antes de morrer, ele cometeu um ato de justiça que agradou o coração do Senhor nosso Deus. Então, vamos ter cuidado. Eu estou fazendo bem sim, graças a Deus. Mas a Bíblia diz, quem estiver em pé, não se ensoberbece, mas teme ao Senhor. Porque, para não cair, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E último ponto, quem corre, tenha cuidado para não fazer a sua carreira vã, como eu já expliquei, em primeiro lugar, só no externo, fazendo tudo conforme o figurino, mas pecando por trás, ou sendo tipo um ator, que aparece sorrindo, que aparece bem, com família, com tudo, e só o Senhor sabe a bagunça que tá, é fazer da corrida vã. Como diz aqui no livro de Ezequiel, fazer o bem a vida inteira e de repente cai no mal e de repente morre, colocou por terra, fez da corrida vã a vida inteira. E último ponto, Mateus capítulo 7, que é o último versículo que eu quero ler. Diz assim a palavra do Senhor, para não fazermos a nossa corrida para o Senhor Jesus Cristo vã, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7, versículo 22. O 21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que isso quer dizer? Porque esses aqui fizeram da corrida deles para o Senhor vã. Porque utilizaram-se de seus dons, utilizaram-se do nome do Senhor para pregar, para expulsar demônios, para fazer, digamos, a obra do Senhor nosso Deus, mas a vida era pecaminosa. Por trás dos bastidores estava o pecado, e por isso o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, mas a pessoa cheia de dons, ela assim é usada pelo Senhor, ela já está salva? Não. Dons não quer dizer que está salvo ou que é muito santificado, mas sim o ser humano interior é que mostra se estamos nos santificando para o Senhor ou não. Porque é pela graça do Senhor nosso Deus, ou seja, pelo favor imerecido, que recebemos os dons do Senhor, os que servem ao Senhor nosso Deus. É pela graça do Senhor nosso Deus que muitos que não conhecem ao Senhor e outros que até escarnecem dele estão vivos. É pela graça e misericórdia do Senhor. Mas não quer dizer que porque recebe a graça e a misericórdia do Senhor é que já está salvo, porque não é verdade. A salvação não implica em eu ter dons, não confirma porque eu tenho dons, porque eu expulsei um demônio. Não, mas eu tenho que estar vigiando. Consiste em o meu interior, em primeiro lugar, agradar ao Senhor, corpo, alma e espírito, santificação, estar em paz com o próximo, porque sem essas coisas ninguém verá o Senhor. E só para lembrar aqui, a igreja de Corinto tinha dons, era do Senhor, era, mas estava uma bagunça. E Paulo, quando chegou, disse: eu não posso nem falar a vocês como espirituais, mas a carnais. Vocês têm dons e acham que tem tudo. E vocês aqui se levantando um contra o outro, demandando um com o outro, devorando um ao outro. E o Senhor não quer isso para vocês. Então muitos vivem dessa maneira. Tem um dom? Tem. E aqui diz, prestem bem atenção no texto: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não pregamos, expulsamos demônio ou cantamos, seja lá o que for, em teu nome? Não fizeram maravilhas, não fizemos maravilhas em teu nome? Aí é como se o Senhor Jesus dissesse: sim, muito bem, pela minha graça e pelo meu nome. Mas você não me agradou com o seu coração, com o seu interior, nem com o que você fazia por trás dos bastidores. Portanto, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Essa é a questão. As 10 virgens, todas eram 10 virgens, sim. Todas estavam vestidas adequadamente para um casamento, sim. Todas eram para ser do Senhor? Sim. Mas qual era? Havia um grande dilema que comprometeu a salvação de 5. Que foi o quê? 5 estavam com as lamparinas cheias de azeite e 5 estavam com as suas lamparinas vazias.
externamente falando, estavam de acordo para receber o noivo? Mas não tinham o principal, que era o azeite. E o que é o azeite? O que simboliza a unção do Senhor, a comunhão com o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor. Estavam vazias. E foram tudo dormir. E a voz bradava, eis que vem o noivo, ou seja, os remanescentes estão dizendo, o Senhor Jesus está voltando, já está a caminho. Mas aí quando elas despertaram para ir atrás do azeite para a lamparina, já era tarde demais. As 5 que estavam preparadas entraram com o noivo, ou seja, para a presença do Senhor Jesus Cristo. Mas as outras 5 colocaram a perder a corrida delas, a corrida da fé, porque não cuidaram da alma delas, não cuidaram da vida espiritual, da comunhão com o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e vamos nos lembrar que, como diz a palavra do Senhor, humilhai-vos, portanto, sob a potente mão do Senhor, sujeitando-se a Ele, a sua palavra, a sua vontade, se santificando. Aleluia! Porque Ele exaltará no tempo certo. Ou seja, Ele nos abençoará. Nenhuma lágrima é derramada em vão daquele que crê no Senhor. E quem está no caminho do Senhor se esforçando, não terá sua vida malograda, sua fé malograda. E quem começar a caminhar no Senhor a partir de hoje, leve isto com muita seriedade. Porque, como eu já disse, o fôlego de vida só o Senhor pertence. Ele diz, nas minhas mãos estão os teus dias. Amém e graças a Deus.